Bom dia, galerinha, tudo bom com vocês? Prontos aí para começar a nossa primeira aula, nossa primeira videoaula nesses tempos em que estamos em casa, né? Mas logo tudo passa, tudo se ajeita. Tudo bem, meus amores? Vamos começar. Primeiro vamos relembrar um pouquinho das últimas aulas, né? A gente teve a outra prova e a gente viu como que o Brasil chegou ao território que ele tem hoje, a esse território que a gente olha aí no slide, o mapinha aí desenhado, e eu sei, olha, esse é o Brasil. Então, a gente viu todo o processo de formação desse território, tá? Eu fui colocando no cantinho de baixo, do lado direito, as páginas da apostila. Então, eu quero todo mundo seguindo junto com a apostila comigo. Tem partes que eu já deixei grifada, vocês podem grifar dentro, junto com a apostila. E já tem também alguns exercícios resolvidos, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai lembrar um pouquinho da página 25 e 26, a localização do Brasil, né? Isso daí a gente já tinha falado, mas só para a gente relembrar. Então, olhando aqui o planisfério político, o mapa mundi, vamos localizar o Brasil no mundo. Primeiro, o Brasil, ele é o quinto país em extensão territorial. Lembram? Vamos lembrar da ordem, tem aí na apostila também a tabelinha, mas só para a gente falar. Primeiro é a Rússia, segundo é o Canadá, terceiro é a China, quarto é Estados Unidos e quinto é o Brasil. Tudo bem? Depois, a gente viu que ele é cortado por dois paralelos, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, né? A linha do Equador ao norte e o Trópico de Capricórnio ao sul. Como ele é cortado pela linha do Equador, então ele está localizado nos dois hemisférios, no hemisfério norte e no hemisfério sul. Uma pequena partinha no hemisfério norte e a maior parte no hemisfério sul. Totalmente a oeste do meridiano de Greenwich, no hemisfério oeste. Ele possui terras na zona tropical e temperada do sul, também, que a gente já viu, né? Lembrando as zonas térmicas da Terra. Isso vai influenciar no nosso clima, ser clima muito quente, clima tropical. E ele é banhado a leste pelo Oceano Atlântico. Tudo bem? Até aí tudo certo, né? Nenhuma dúvida. Então vamos continuar. Na página 27, a gente tem o mapa do Brasil agora na América do Sul. Então, eu peguei do mapa mundi, dei um zoom e cheguei ali regionalmente na América do Sul, tá? Opa, bati errado aqui, gente. A gente agora vai analisar qual que é a situação do Brasil dentro da América do Sul. O Brasil, ele é o maior país do continente regionalmente, né, da América do Sul. É o maior país e também o país que tem o maior litoral da América do Sul, tá? Ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, exceto três, que são eles. Equador, pode ver que ali no mapa vai aparecendo o circulinho, mostrando onde se encontram esses países. O Chile e Trinidade e Tobago, né? O que é fazer fronteira? É quando ele está encostadinho com outros países. Pode ver que com a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, o Brasil faz fronteira. Ele tem a linha do limite ali entre esses países. Com Trinidade e Tobago, que são aquelas ilhas ao norte, Equador e Chile, ele não faz fronteira, tá? Sua capital é Brasília, capital do Brasil, Brasília, bem no centro do país, tá? Depois a gente vai estudar mais para frente o porquê ela foi construída ali. E a gente tem também um território muito extenso no sentido norte e sul, né? No sentido lá do ponto mais ao norte ao ponto mais ao sul, o Brasil ele é muito extenso, o que vai possibilitar para a gente uma grande diversidade de paisagens, climas, vegetação, tipos de solo, relevo, entre outras coisas. Tá certo? Passando agora as perguntas da página 27. Ao observar o mapa da América do Sul, o que você pode perceber de diferente entre o Brasil
os demais países. Então, o que eu falei já para vocês? Que o Brasil se destaca na América do Sul. Lembra que a gente falou que o Brasil ele é o maior país da América do Sul? Então, esse é o destaque dele. E também por ele ter o maior litoral da América do Sul, tá? Então, olha ali. O Brasil ele é o maior país da América do Sul, faz fronteira com a maioria dos demais países e também possui o maior litoral, né? Então, ele é o maior país, faz fronteira com a maior parte dos países. Porque se eu comparar, por exemplo, com quantos países o Uruguai faz fronteira? Só 2, Argentina e Brasil, né? Paraguai faz fronteira com o Brasil, Argentina, Bolívia. Já o Brasil ele faz fronteira com quase todos os países, né? Com a maioria. Então, além de ter o maior território, ele tem o maior número de fronteiras e também o maior litoral. Pergunta 2. Por ser um país muito extenso, o Brasil faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, exceto com o Chile, Equador e Trindade e Tobago, que a gente já falou. Essa grande extensão territorial traz muitos aspectos positivos. Você poderia relacionar algum deles? A gente já tinha falado desses aspectos positivos da grande extensão territorial do Brasil. Lembram qual que é? A grande extensão territorial do Brasil faz com que o Brasil tenha uma grande diversidade de climas, de vegetação, e isso vai ser importante por quê? Porque influencia na produção agrícola. Né? Se eu tenho uma grande variedade de clima, eu posso produzir uma grande diversidade de produtos agrícolas, o que vai ser muito importante para a nossa economia. Tá certo? Podemos passar? Na página 28 e 29, a gente tem esse mapa do Brasil, tá? Ele colocou esse mapa antigo aí do Brasil, que é de 1557, certo? E a gente já estudou que por meio de leitura e interpretação dos mapas, a gente também pode saber sobre o que os povos desenharam e como eles se relacionavam com os lugares. E os mapas do território brasileiro e das rotas portuguesas eram raros, pois Portugal queria preservar o conhecimento sobre o Atlântico Sul. Então, é muito difícil a gente encontrar um mapa que mostra como que os portugueses enxergavam o Brasil naquele período, porque Portugal queria muito, guardava muito para ele, meio que escondido, tá certo? Mas não deixavam de ser importantes cartas, principalmente para navegação e conhecimento do território em relação Brasil e Portugal, tá? Esse mapa está entre os primeiros que retratam o território brasileiro, é bem diferente dos mapas modernos que acabamos de ler e interpretar, aqueles da outra página. Traz importantes informações sobre a leitura do território, seu uso econômico, numa mistura então de cartografia e obra de arte. Bom, ele começa na página 30 com umas perguntas relacionadas a esse mapa das páginas anteriores, para a gente fazer um levantamento dos elementos naturais que estavam retratados nesse mapa, né? Elementos naturais são os elementos da natureza. Então, o que eu tenho aí neste mapa de elementos naturais que estão retratados? Então, aqui eu posso observar árvores, eu posso observar rios, eu posso observar o desenho do litoral, o relevo, né? Então, são elementos da natureza que estão presentes neste mapa. Olha só, o contorno do litoral, os rios, o relevo e a vegetação. Dois. Quais elementos presentes no mapa nos permitem determinar onde está o norte? Coloque corretamente a rosa dos ventos no mapa. Então, eu tenho aqui o mesmo mapa que estava na outra página. Eu vou dar uns segundinhos para vocês procurarem dois elementos
dois pontos de orientação que nos permite indicar onde está o norte, tá? Ele tá um pouquinho difícil de encontrar, mas eu tenho certeza que vocês conseguem. Procurem aí. Vai, alguns segundinhos. Pronto? Ele tá meio difícil de achar, não sei se vocês conseguiram, porque ele tá bem perto do espiral da apostila. Mas eu tenho ali na parte de cima do mapa a palavra escrito ponente. Na parte de baixo do mapa eu tenho a palavra escrito levante. O que essas duas palavras significam? O ponente, mesma coisa que poente, que é a mesma coisa que oeste, né? Aonde o sol se põe. E o levante, então, seria a mesma coisa que nascente, que é a mesma coisa que leste, aonde o sol nasce. Então, a partir daí, eu consigo identificar os outros pontos cardeais, certo? No caso, então, vocês vão desenhar a rosa dos ventos, não precisa ser exatamente aí no meio, porque tem o espiral da apostila, mas coloca ali a rosa dos ventos. Então, eu vou ter o norte aqui do meu lado direito, o sul do meu lado esquerdo, o leste para baixo e o oeste para cima, tá? Se vocês falarem, mas professora, o leste não fica sempre para o lado direito? Como que então eu vou identificar a posição desse mapa? É como se eu, aí então, virasse ele, né? Só que aí eu teria que virar a rosa dos ventos também. E aí eu teria o norte para cima, o sul para baixo, o leste e o oeste. Certo? Vou voltar aqui o mapa na posição inicial dele. Vamos lá. Então, desenhamos a rosa dos ventos, os pontos cardeais indicados corretamente. Quais elementos da vida cotidiana estão presentes nesse mapa? Então, a gente conseguiu identificar ali o trabalho com o corte da madeira, a caça, moradia e as relações entre as pessoas, tá? A pergunta 4 é uma resposta pessoal. Pergunta se esse mapa causa algum tipo de estranhamento para você e qual. Né? Se você achou esse mapa bonito, se você achou ele estranho ou se foi fácil de entender. Se você falar que ele não deu para entender nada, aí é você que vai falar para mim o que você acha desse mapa, tá? Pensando na época em que foi produzido, qual que é a importância de um mapa como esse? Na minha opinião, justamente pela época que ele foi produzido, sem grandes tecnologias como a gente tem hoje para a produção de mapas, ele foi construído muito bem, né? Ele tem os elementos aí identificados corretamente, ele tem a posição também, a orientação do mapa, tudo certinho. Então, para mim, ele foi um mapa relativamente bom. E a importância deles, eles eram fundamentais, pois permitiam uma navegação mais segura e também trocas de informações sobre as atividades locais. E também um conhecimento maior sobre o território. Certo? Tudo bem, meus amores? Passando para a página 31. A página 31, ele vai comentar sobre essas diferentes paisagens que a gente falou lá no exercício anterior, né? Devido à extensão geográfica do Brasil, as diferentes paisagens que o nosso país possui, certo? Isso vai ser causado justamente por conta da posição geográfica do Brasil, por conta do nosso relevo e também por conta do nosso tipo climático, tá? Nós estamos numa região central do globo. Eu coloquei ali o mapinha mostrando as zonas climáticas, a posição do Brasil. Então, a gente fica numa posição centralizada do nosso planeta, onde a gente recebe muita luz e muita luminosidade do Sol. Então, a gente vai apresentar climas mais quentes ao longo do ano, né? Como eu falei já para vocês, no Brasil a gente não tem inverno.
nós temos dias mais frios. E também não são tão frios assim. Se a gente comparar com outros lugares, a temperatura do nosso inverno, de dias frios, é a temperatura de dias de verão em alguns outros países, em muitos outros países, tá? Então, a gente, assim, apresenta climas quentes o ano todo. A relação entre as formas do relevo e os diferentes tipos de clima tornou possível a existência de uma grande biodiversidade do nosso território, certo? Na página 31, a gente vai começar com os exercícios. Então, eu tenho aqui primeiro um mapinha que mostra as altitudes do nosso território. Essas altitudes estão relacionadas na legenda através das cores. Então, eu tenho ali altitudes que vão de 0 até 1.200 metros. Nosso território, gente, é um território relativamente baixo, tá? Nós não temos grandes altitudes. E ali, então, a gente vai começar a analisar como essas altitudes influenciam. Primeiro, observando o mapa, quais as altitudes predominantes no norte do Brasil e como você chegou a essa conclusão. Então, primeiro, a gente tem que achar aonde fica o norte. A professora colocou ali o círculo da região norte, tá? Olhando aí dentro desse círculo, eu percebo o quê? Que predomina a cor verde, verde claro e verde escuro, e poucas áreas amarelas. Então, a maior parte sendo de verde e verde escuro, eu tenho que ver na legenda o que essas cores representam. Então, o verde escuro representa altitudes de 0 metro e o verde de 100 metros. Então, é a altitude baixa. Então, eu vou falar que na região norte do Brasil predomina altitudes baixas, tá? De até 200 metros, representadas no mapa com a cor verde. Pronto? Pergunta 2. E no sudeste, as altitudes médias são maiores ou menores que no norte? E como você chegou a essa conclusão? Então, região sudeste, ali dentro do círculo. Na região sudeste, eu já percebo outra variação de cores, né? Eu já tenho esse bege, eu tenho marrom, eu tenho alguns pontos em vermelho. Então, eu já percebo que o verde não é predominante na região sudeste. Então, eu sei que eu tenho uma altitude que vai de 500, 800 e 1.200 metros. Então, eu sei que na região sudeste, as minhas altitudes são mais elevadas. E eu cheguei a essa conclusão através das cores, né? Então, no sudeste, as altitudes predominantes são maiores, entre 200 e 800 metros, representados em amarelo, bege e laranja. Certo, gente? Por hoje não, tem mais um slide, professora. Calma. Questão 3. Essa diferença de altitude resulta em paisagens diferentes, como a gente já falou? Sim, a altitude é um dos fatores que interferem no clima. Em áreas mais altas são mais frias, e isso possibilita também a formação de diferentes ecossistemas e, consequentemente, de diversas paisagens, tá? Essas paisagens que ele diz são diferentes formas de vegetação, juntamente com o relevo e tudo mais. 4. Quais fatores climáticos interferem nas paisagens do norte e do sudeste do Brasil? Vocês lembram o que são os fatores climáticos? São aqueles fatores que interferem diretamente no clima. Lembra? Altitude, quanto mais alto, mais frio. Latitude, quanto maior a latitude, menor a temperatura, né? Tudo isso é fator climático. Então, olhando aqui o mapinha do Brasil, da região norte e sudeste, que a professora já tinha circulado, eu tenho que lembrar que a linha do Equador passa ali ao norte do Brasil. Então, sim, a latitude é um dos fatores que interferem no nosso clima, certo? Quanto mais próximo do Equador,
mais quente. Por isso que lá no norte é tão quente, né? E no sudeste, a gente vai ter o outro fator climático, que é a altitude, que é das regiões mais elevadas, né? A gente lembra sempre de Campos do Jordão, aqui do estado de São Paulo, onde é mais alto e faz mais frio por conta disso. Então, os fatores climáticos, a gente pode citar a latitude, o norte mais próximo da linha do Equador, região mais quente, e a altitude, regiões mais altas, temperaturas mais baixas, e também o relevo, que vai influenciar na circulação dos ventos. Tá bom? Entenderam? Essa localização geográfica e a grande extensão territorial do Brasil permitiram uma grande variedade de clima e formações vegetais, como a gente já falou. Aí a gente tem um geógrafo super importante que chama Aziz Absaber. E ele desenvolveu o conceito de domínios morfoclimáticos. O que seria morfoclimáticos? Esse conceito de domínios morfoclimáticos significa que as nossas formações vegetais, elas estão interrelacionadas em 3 elementos, que é o clima, o relevo e as formações vegetais. Então, eu tenho a inter-relação entre esses 3 elementos que formam a biosfera brasileira, tá? Então, esses aí do mapa são os nossos domínios morfoclimáticos. Eu tenho a Caatinga, eu tenho o Amazônico, eu tenho o Cerrado, eu tenho as pradarias, eu tenho os mares de morro, eu tenho as araucárias. Então, quando eu for falar de uma característica desse domínio morfoclimático, eu vou falar desses 3 elementos. Por exemplo, se eu falar o domínio morfoclimático do Amazonas, né, o domínio morfoclimático amazônico, quais são as características dele? Então, eu vou falar que o domínio morfoclimático amazônico possui um clima equatorial, clima quente, um relevo predominante de planície, onde está presente a formação vegetal da floresta amazônica, certo? Então, eu uni aí os 3 elementos fundamentais, tá bom? Mas depois a gente vai falar mais disso. Esse mapa, então, nos permite perceber que o nosso país, as paisagens são produtos da atuação de diferentes fatores, tanto naturais quanto humanos. Dessa forma, a ocupação do nosso território pela população humana produziu outras paisagens que foram construídas ao longo da nossa história. E para compreender o Brasil, a gente não pode analisar cada elemento isoladamente, a gente precisa analisar eles em conjunto. Portanto, as nossas paisagens é o resultado de uma acumulação dos tempos, da história, o que estruturou o Brasil do ponto de vista físico e também humano. Por isso que a professora colocou lá no começo do slide essa figura aqui do Brasil, porque ele mostra tanto paisagens naturais quanto paisagens produzidas de acordo com a nossa história, como o Cristo, aqui na região sudeste, as praias do nordeste, não que as praias sejam construções humanas, mas elas são muito utilizadas pela gente, né? Elas são muito importantes no nosso estilo de vida do Brasil, né? A gente utilizando aqui também os rios do centro-oeste, entre outras coisas. Tá bom, gente? Por hoje é só. Eu vou mandar para vocês o roteiro de estudo, o trabalhinho que é para ser feito. Qualquer coisa é só chamar, ok? Beijinhos, beijinhos. Curtem o vídeo, compartilhem, divulguem o canal da Teacher para a Teacher virar uma influencer. Brincadeirinha, tá? Beijo, tchau.